Salmo de número 46, escrito por um dos filhos de Corá, e gostaria de lê-lo e que você ficasse atento para que de uma forma especial, de uma forma como aula, você pudesse estar aprendendo 7 pontos que nós vamos citar nesta manhã, que eu acho que é coerente, é conveniente que venhamos aprender sobre esses 7 pontos, 7 características de quem confia em Deus. Coloca aí, os meninos, aí o título, 7 características de quem confia em Deus. Esse é um momento que precisamos confiar em Deus. Se não confiarmos em Deus, se não depositarmos a nossa fé em Deus, em quem vamos colocar? Então, esses 7 pontos nós vamos guardar nos nossos corações. Salmo de número 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Deixe a sua Bíblia aberta. Grandioso, soberano, eterno Deus, Pai da eternidade. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida que Tu nos concede. Obrigado, Deus, porque podemos contemplar o raiar desse novo dia. Obrigado, Deus, pela nossa saúde, pelo funcionamento perfeito dos nossos pulmões. Senhor, nesse momento, quantas pessoas estão respirando através de máquinas. Deus, tem compaixão, tem misericórdia. Senhor, eu sei que Tu tens misericórdia, porque elas são a causa de não sermos consumidos. Então eu te peço, sensibiliza os corações, para que cada vez mais possamos depositar a nossa fé em Ti, que a nossa confiança esteja verdadeiramente ligada em Ti, que cada um possa compreender que só Tu podes salvar o pecador, que há necessidade de abrirmos cada vez mais o nosso coração. Obrigado, Deus, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, porque um dia enviaste o Teu Filho. Deus, eu quero Te clamar, Deus, pelos familiares que tiveram perdas. Leva, ó Espírito Santo, o consolo a estes. Que eles possam sentir que Tu és o consolador de fato e de direito, Senhor. Obrigado por esta porção da Tua palavra. Agora mesmo será transmitida em forma de ensino, que ache espaço, que ache reserva nos corações. E como Tiago nos advertiu, que não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Salmos, inserido, compilado aqui na Bíblia Sagrada, ele foi escrito para, na sua grande maioria, para romarias, em que o povo de Deus assim fazia. Utilizava o livro de Salmo. Ele é um dos 5 livros chamados livros poéticos no Antigo Testamento. E não é uma regra, a leitura dele não é uma regra de fé, de prática,
para a nossa vida. Mas veja quantos ensinamentos que pode assim trazer para a nossa vida cotidiana, para a nossa idade contemporânea, e tirarmos essas lições e guardarmos nos nossos corações. O que a humanidade vem passando nesse 1 ano e 2 meses praticamente, não tem sido fácil. E para aqueles que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida, tem sido um momento de prova. Um momento em que a gente realmente tem que exercitar a fé. E aí eu me deparo com o Salmo 46, e ele traz N lições para nós, trazendo assim força. É como se tivesse sido escrito mês passado. E o verso primeiro ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha que coisa linda. E o primeiro ponto que eu tiro nesse verso é a palavra refúgio. Guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã, refúgio. O que é um refúgio? Local onde você se sente o quê? Protegido. Local onde você se sente protegido. Uma vez um pastor pregando, e eu amo as pregações lá nas congregações, lá nos sítios, aqueles irmãos que não têm aquele estudo muito grande, mas que pregam com o coração. E o irmão citou um exemplo: olha, se você estiver em alto mar, um náufrago, e não tem nada em que você se agarrar. E ele disse dessa forma, com as palavras dele: se for passando um grande peixe podre, fedendo, boiando, sabe o que é que você vai fazer naquele momento? Se agarrar a ele. Se agarrar. Você vê naquele corpo ali morto, fedendo, um refúgio. Você vê uma segurança. Você se agarra a ele, porque você não quer perder a sua vida. E sabe que é desse jeito, meu querido? O refúgio que temos à nossa frente é nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus, aleluias. Não é qualquer corpo que vai passando, não é qualquer boia, não é qualquer pedaço de tábua, não! É Jesus Cristo. Então vamos nos agarrar a ele. E ele está à sua disposição, à minha disposição. Deus é o nosso refúgio. Diga amém em nome de Jesus. Deus é o refúgio. Você não vai se apegar a qualquer coisa. Não precisa. Calma, paciência. Deus é o nosso refúgio, e também é fortaleza, e também é socorro bem presente nas tribulações, no momento da angústia. Ele está à sua disposição. Não fique andando, correndo para um lado e para o outro. Paciência. Conte, raciocine, pense. Não haja com sangue fervendo, como dizem os mais antigos. Não haja assim. Siga a recomendação da palavra de Deus. Esteja pronto para ouvir, tardio para falar, e mais tardio ainda para se irar. Escute. Já dei esses exemplos várias vezes aqui, mas como é aula eu vou repetir. Morava ali em Santa Rosa e tinha que cruzar de Santa Rosa para o Centenário. Linha do trem divide os dois bairros, como divide aqui ali no quartel da polícia, não é? Na rua Almirante Barroso. Hoje o trem não circula, mas no meu tempo de criança passava. E a placa mais interessante era aquela que tinha sempre, antes de cruzar a linha: pare, olhe e escute. Essas 3 recomendações. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque eu era guri, estava aprendendo a ler. E quando você é guri, está aprendendo a ler, tudo que é placa, você quer ler. Uma vez eu fui ler posto Texaco muito rápido e fiz posto Chetaco. Aí meu irmão ficou rindo de mim. Não é? Porque você quer mostrar que está lendo, mas Texaco já era uma coisa muito
mais difícil de ler. Pare, olhe, escute. E aí nós vamos ver, irmãos, que nós temos, primeiro ponto, escreva aí, guarde aí, refúgio. Primeiro ponto é refúgio. Deus é o nosso refúgio. Aleluias! O segundo ponto é não temer. Agora eu tenho Deus como refúgio. E eu agora tenho que entender que não devo temer. Tem muitas pessoas que dizem que tem Deus como refúgio, como fortaleza, mas de vez em quando está temendo, fica com medo, treme nas bases. Se você tem Deus como refúgio, segundo ponto é não temer. Não tenha medo. Por isso que Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Pastor Enilson precisa saber em quem crê. Afonso precisa saber em quem crê. Você, meu irmão, minha irmã, precisa saber em quem crê. Então eu não posso temer. Não tenha medo, não. Às vezes, a gente, por coisas simples, ficamos amedrontados. Não é? E sabe de que vem o medo? O medo vem proveniente do pecado. Se você peca, você fica com medo. Por isso que nós precisamos estar orando sem cessar. Por isso que nós precisamos estar pedindo força a Deus. Que a melhor coisa é você andar de cabeça o quê? Erguida. Quando andamos de cabeça erguidas, não temos medo. Por isso que o verso de número 2, ele diz para mim e para você: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Preste atenção, meu irmão. Fazem que ainda que a terra venha tremer, se abale. Não temeremos, não temeremos. Tudo isso que está acontecendo, nós precisamos ter força. Não temer. Tenha medo não, meu irmão. Agora, abro aqui um parênteses bem grande. Fé e ação são paralelas. Não esqueça isso. Fé e ação são paralelas. Igual às linhas do trem. Não tem como funcionar só com uma linha. E por que são paralelas, pastor? Simples. Muitas das vezes não explicam isso. Você tem uma dicotomia, eu tenho essa dicotomia. Eu sou um ser físico e um ser espiritual. O ser físico precisa da ação. O ser espiritual precisa da fé. O ser físico precisa da alimentação natural, do seu feijão, do seu cuscuz, do seu arroz. O ser espiritual precisa da alimentação espiritual. Por isso que tem essa briga, essa guerra, espírito e carne e espírito militando constantemente. O sábio disse, dentro de nós existem dois galos, brigando. E sabe qual é o que ganha? O que é mais bem alimentado. Alimente, porém, o seu espírito. Alimente o seu espírito. Aí entra a questão do jejum. Quando jejuamos, e isso tem que ser algo totalmente pessoal. Totalmente pessoal. É para alimentar o espírito. Há uma escassez para a carne e um alimento para o espírito. Nós precisamos entender que são paralelas, ação e oração. Eu oro para não pegar a Covid. Eu oro para não pegar a Covid. Mas eu preciso usar uma máscara. Eu preciso ter um asseio pessoal. Eu preciso usar um álcool em gel. Eu preciso lavar minhas mãos. Eu preciso manter um certo distanciamento. Isso é ação. Porque com isso eu estou protegendo o corpo, o quê? Físico. Não esqueça. Pegando a Covid não quer dizer que você vai atingir o seu corpo espiritual, mas o físico. Então se cuide, são paralelas. Você ora e você também age. Por isso que eu abri esse parêntese.
Porque tem muitos, e nós conhecemos, e aqui na nossa igreja nós conhecemos. Não uso máscara, eu não vou usar porque eu tenho fé. Não conseguiu compreender que tem um corpo físico que é falho, que é vulnerável. Queridos irmãos, crente morreu, crente está morrendo e crente vai continuar morrendo. Ponha isso na sua cabeça, é o corpo, é matéria. E se formos imprudentes, vai morrer. Parem com isso. Zele pelo seu espírito. Quer viver mais um tempinho? Então zele pelo seu corpo. Se não quer zelar pelo seu, use a empatia. Cuide do próximo, porque é recomendação da palavra de Deus. Amar ao seu próximo, como a ti mesmo. Mas o cara não consegue se amar, Afonso. Não consegue se amar. O problema é seu. Mas ame o próximo. Nós precisamos não temer, mas nós precisamos ser prudentes. A palavra de Deus diz que eu preciso ser prudente. Sejamos, pois, prudentes. Eu agora vou andar de peito aberto, eu não tenho medo disso, daquilo. Não misturem as coisas. Não misturem. Em nome de Jesus Cristo. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu espero em Deus, eu espero, através da minha fé, que essa doença maléfica pare, cesse, em nome de Jesus. Essas brigas políticas não levam a nada. Parem com isso, estão politizando. A doença se alastrando. E politizando uma mazela dessa, é o momento de nos unirmos. Como eu disse, eu preciso me sensibilizar com o empresário que tem a folha de pagamento, que tem aluguel. Mas também eu preciso me sensibilizar com a família que está tendo perda, que enterrou o seu ente querido ontem, que seu ente querido está entubado. Nós precisamos ter esta sensibilidade e não puxar a corda para um lado ou para o outro, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O terceiro ponto, inverte esse quadro de não temer. O terceiro ponto é a alegria. Guarda aí no seu coração. Terceiro ponto, alegria. Veja o que diz o verso de número 3. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que tudo isso aconteça, em meio abre aspas, ao caos, eu tenho que demonstrar essa alegria. Eu lembro-me de uma cena. Eu estava em São Paulo, Afonso, uma das segunda viagem, acho que foi há muitos anos atrás. Você sabe que aquelas ruas ali de dia, aquela Santa Efigênia, São João, muito movimento. E eu ficava mais naquele setor da Santa Efigênia, questão de eletrônica. E de noite as ruas vão ficando esquisitas. E quem começa a recolher os papelões? Aquelas pessoas que fazem a reciclagem, puxando a carroça quase do tamanho de uma carroça de burro. A gente tem até irmão Arnaldo aqui que puxa, encontra ele no centro, eu acho isso lindo, sai recolhendo o papelão. O que é que o senhor quer dar com esse exemplo, pastor Enilson? Um dia eu fiquei olhando da janela do hotel. A alegria do camarada apanhando aqueles papelões. Um dia cansativo, puxando aquela carroça já de noite, alegria. E o mais impressionante, como ele tratava o cachorro dele. E eu gosto de cachorro, fica olhando para aquilo, como pode o cachorro abanando o rabo, e ele botava em cima da carga de papelão, e aí ia para o outro lado da rua, e alisava o cachorro, e apanhava o papelão, e dava boa noite a quem passava, transparecendo ali a alegria. Certamente alguns iriam olhar, como pode estar alegre, um serviço ruim, um serviço cansativo, puxando uma carroça à noite e frio. Como o cara pode estar alegre? Isso demonstra que a verdadeira alegria está no nosso coração.
A verdadeira alegria precisa ser no ser e não no ter. O ter, a matéria, não traz alegria. Mas o ser, o interno, ou seja, o que puxa para a alma e espírito, que eu sou um dicotômico, entendo assim, que são a mesma coisa. Isso é o que traz a alegria, nessa parte imaterial, nessa parte invisível. Então nós precisamos compreender que Ele é o meu refúgio, que eu não devo temer. E isso vai me trazer o quê? Alegria, em meio ao caos. Em meio ao caos. Eu cresci ouvindo isso. Eu sou prova viva. Sou repetitivo quando isso, porque eu cresci em meio à dificuldade, em meio à falta. Você crescer em meio à dificuldade, em meio à falta, é péssimo. Mas digo como preguei para jovens mês passado lá no Ligeiro. A falta faz com que nasçam, sejam forjados homens fortes. Me desculpem os jovens que estão escutando, mas eu vou dizer essa expressão. Está morrendo a geração de ferro para dar espaço à geração de cristal. É o que nós temos vendo. Sensíveis demais. Qualquer coisa se abalam. Se magoam com facilidade. E nós, cristãos, precisamos ser uma geração de ferro, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Não se abalar. E eu cresci ouvindo isso. Porque a minha mãe nos ensinou pela palavra de Deus. E a frase a frase principal de dentro da nossa casa, era uma frase do nosso pai na fé chamado Abraão: Deus proverá. Aleluias. Isso trazia alegria. Em meio à falta, em meio à escassez. Ouvia aquela voz dizendo: Deus proverá. E o extraordinário e o mais bonito em meio a isso tudo é o que Deus provia. Isso trazia alegria aos nossos corações. Isso trazia alegria. Então, meu querido, guarde isso aí. Alegria precisa fazer parte de nós. Quarto ponto. Veja o que diz o verso de número 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Sabe o que o quarto ponto vai trazer para a gente? Firmeza. Porque ele diz que a terra pode se remexer, o mar também, mas agora dá uma pausa e diz: ei, preste atenção. Olha a firmeza chegando. Há um rio. Que rio é esse, pastor? Olha lá, verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aleluias. Deixa, meu irmão, esse rio passar na tua vida. Que eu deixe esse rio passar na minha vida. Um rio de água perene, um rio de água pura. Por isso Jesus Cristo disse para aquela mulher em Samaria: se tu beberdes da água que eu te der, jamais terás sede. Esse quarto ponto, meu irmão, traz essa firmeza para o meu e para o seu coração. Ainda na firmeza, o verso 5, continuando, ele diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Aleluias. Deus a ajudará desde antemanhã. Pode acontecer tudo. Veja o verso 6. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Se apegue a isso. Navegue neste rio que conduz aos céus. Pode acontecer tudo, pode estar se remexendo com tudo, mas você está ali firme e forte. Eu sei em quem eu creio. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é o meu Pai, Ele não vai me abandonar. Tudo caindo ao seu redor e você continua firme e forte. E o mundo vai olhar assim: como pode? Por que ela age assim? Por que ele age assim? Porque é um povo de Deus, aleluias. Porque é um povo diferenciado. Seja firme, meu irmão, não se abale. Satanás vai tentar cada vez mais desestabilizar o seu alicerce da sua vida cristã, o alicerce da sua família. Satanás vai tentar fazer isso, porque essa é a finalidade dele.
seja firme. Jesus Cristo disse: eu sou a pedra angular. Eu sou a pedra de esquina. Pedra rejeitada pelos construtores. Já dei essa explicação quando dei aula aos jovens, aula ali embaixo. Faço questão de dar, até porque faz parte de matemática, de física. As construções naquele tempo não eram iguais às construções de hoje. A pedra principal, uma pedra, um L, uma pedra que fazia 90 graus. Imagina aí você, meu irmão, minha irmã, uma pedra de 1 metro por 1 metro. E ele cortar ali e deixar aquele L 90 graus. Essa era a pedra de esquina. Qualquer construção tinha que ter uma pedra que formasse 90 graus para dar início à construção. Era a pedra principal, chamada pedra de esquina. E dessa pedra, aí saía uma parede, saía outra, e as coisas iam se erguendo, mas por conta da pedra principal, da pedra angular. E essa pedra na minha vida, na sua vida, é Jesus Cristo. Firmeza, meu irmão. Alicerce firme. Se plante. O vento vai balançar, mas você vai ficar firme e forte em nome de Jesus. Aleluias. O 5º ponto: gratidão. Você não teve medo, você tem paz, você está firme, então sejamos gratos. Nós temos aquela mania de sempre querer as coisas. Natural do homem, né? E o pastor Paulo, saudosa memória, o meu sogro, ele disse em uma de suas pregações, e eu nunca esqueci: a medida do ter do crente nunca enche. Nunca enche. E o exemplo que ele deu na época ficou guardado no meu coração. Hoje, os armários, as coisas que colocam na sala, chama-se rack. Né, Cris? O rack. É difícil de dizer, né? Mas antigamente era estante. Já tinha substituído o pitisqueiro, né? Vale salientar. Só os mais velhos que sabem. Já tinha substituído o pitisqueiro e agora era uma estante. E aí ele deu aquele exemplo. A esposa: meu filho, comprou uma estante aqui para casa. Oh, meu Deus, a gente não tem uma estante, essa tábua véia. Compra uma estante, compra uma estante. Pedia tanto aquele marido que um dia ele fez uma surpresa para sua esposa e comprou uma estante. Tinha 2 portinhas, uma estante. E foi uma alegria. Teve até um bolo naquela noite em casa, a estante na sala. No outro dia, meu filho, é tão feio a estante sem nada. Esses compartimentos. Compre pelo menos um borrego de porcelana. Lembra do borrego? Compre pelo menos um borreguinho de porcelana para a gente botar na estante. Você percebe, meu irmão, que faz parte da sua natureza e da minha natureza. Às vezes a gente comprou aquele objeto, já nem olha mais para ele. Isso acontece muito com os celulares. Eu fui trocar o celular e o vendedor me disse: esse aqui tem 4 câmeras. Eu disse: peraí, eu uso um à força. Não, mas esse tira retrato. Voltou ao antigo agora. Esse tira retrato, esse é para foto, esse é para isso. Meu Deus. Dá para você perceber? E a gente vai evoluindo. E essa medida do ter não enche. Enchei-vos, pois, do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém por isso? Encha-se do Espírito Santo de Deus. E aí, meu irmão, nós vamos conseguir botar essa gratidão. Senhor, já tenho. Senhor, é suficiente. Senhor, obrigado pelo que o Senhor já fez por mim. Obrigado, Senhor, pelo que eu tenho hoje na minha residência, nas minhas vestimentas, um carro que eu tenho para andar. Senhor, muito obrigado. Eu não tinha e hoje eu tenho. Gratidão. Veja o verso de número 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Você pode contemplar, meu irmão. Olhe. Jó chegou a esse estágio. Jó chegou a esse estágio. Deus deu. Deus o quê? Tirou. Amaldiçoado seja Deus. Foi isso que ele disse? Não! Não!
Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Que homem grato, que homem com um coração tão cheio de gratidão para agradecer a Deus. E se eu não tinha nada, Ele me deu, depois tirou, problema. Eu nasci nu, eu não trouxe nada, se tiver que voltar nu, não tem problema. Agradeça, meu irmão, a Deus. Agradeça. Um dia eu vi um jovem da geração de cristal dentro da minha casa. Não estou falando de fora, não. Dentro da minha casa. Abriu uma geladeira. E na nossa geração de ferro, para comer um abacaxi, Ademir, gelado tinha que ser no pé do pote. Muitas das vezes tinha até um cururu de lado do pote, porque era frio. Quem não passou por isso, amém. Mas eu passei. Que é isso ali? É um cururu. Era o vigia. Disputando espaço com abacaxi para o abacaxi ficar frio. Por quê, pastor? A geladeira era um eletrodoméstico para quem tinha condição, meu irmão. Lá em casa nós compramos primeiro o pinguim. Não é? Porque toda geladeira tinha um pinguim em cima. Compra logo o pinguim que é mais barato. E eu vi um jovem da geração de cristal da minha família abrir a geladeira e dizer assim: não tem nada para comer? Meu Deus do céu. Não tinha nada o que queria, da forma que queria. Ei, meu irmão, seja grato, agradeça até pelo que não tem. Isso é fé. Gratidão ao nosso Deus. Penúltimo, a paz. Veja o que diz o verso de número 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Quem é que traz a paz, meu irmão? É Deus. Ele põe fim a isso tudo. No momento que Ele quiser, Ele põe fim. Mas será que o pastor Nilson, será que você, meu irmão, será que a igreja, no contexto geral, está contribuindo para que essa paz chegue? Ou você está promulgando a guerra? Pense nisso. Vamos promulgar a paz, isso vai sensibilizar o coração de Deus e essa paz vai chegar. Faça a sua parte. Lembre-se das paralelas, fé e obra. Faça. E essa paz vai chegar. E quem pode fazer isso, quem pode cessar essa guerra é Ele. Ele quebra tudo. Esses eram os objetos bélicos da época. Os carros, a lança. Esse Ele quebra, Ele põe fogo, Ele desmancha isso aí. A bomba atômica hoje, canhões e... Ele põe fim a tudo isso. Se preocupe não. Não se preocupe. Fica tranquilo. Se você vai ter uma longevidade, se vai partir para o bem, não interessa, a gente tem que estar preparado. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados. Uma irmã aqui da igreja me passou um áudio, um vídeo, ontem, para tirar uma dúvida. De uma irmã que fez esse vídeo, que teve que parar o seu veículo e gravar, porque era Deus falando com ela. E que todos se preparassem para o dia 30 de março. Hoje são quanto? Escutou? Afonso escutou também. Pronto. A irmã passou para mim, eu preciso de uma explicação disso, pastor, pelo amor de Deus, e eu fui explicar para a irmã. Você viu, né? Pronto. O presbítero aqui viu também. Que insanidade. Que insanidade. O Brasil e o mundo, foi a cidade não. Aí crente se desesperando com isso. A minha resposta foi contundente, curta e grossa. Meus irmãos, o dia, ninguém o quê? Sabe. Deus não vai revelar a ninguém. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Pode ter fé, pode ser aqueles irmãos que dão salto solto, pode. Não vai revelar a ninguém. Pertence única e exclusivamente a Deus. Isso é Bíblia, isso é básico. Por que dar ouvido a essas coisas? E eu disse, eu tenho Mateus capítulo 24 para ler e ver que isso é só o princípio das dores. Vou me preocupar com isso não. Pode ser que acabe essa Covid, cuidado para não interpretar o pastor Enilson mal. E venha coisa pior. Quando surgiu a AIDS, eu era adolescente. Foi um auê, você lembra disso? AIDS, todo mundo ficou em pânico.
Se veio dos macacos, se não veio, era gente morrendo de AIDS e lá vai aquele negócio todo. Hoje tem um coquetel aí. Mas tinha uma coisa, só se contraía a AIDS, na maioria, 99% dos casos, quem era promíscuo. Ou não? Era. Relações ilícitas. E aí, você se precavia. Geralmente acontecia casos com transfusões do sangue e tal, mas era nesse caso. Isso foi meu Deus, pronto, agora a humanidade se acaba. Porque vocês não queiram saber, nos anos 80 para início de 90, quantas pessoas morreram de AIDS. Hoje os diabéticos demoram, né? Tem diabéticos aí que já tem mais de 12, 15 anos convivendo com a doença. Mas dizimava mesmo. É que o senhor quer dar exemplo com isso, pastor Enilson? É que veio esta doença, que nós tomamos conhecimento final de fevereiro de 2020 para início de março, que só no ar, só em bater um papo, só em apertar a mão, ela transmite, contagia e mata. Dá para você parar e pensar nisso? E não é a questão agora que precisa ser um promíscuo, precisa ter uma relação sexual, precisa isso para contrair. Você viu que piorou e muito. Ei, meu irmão, acorde. Princípio das dores. Ninguém está autorizado, ninguém, a dizer o dia do fim. Isso é coisa exclusiva de Deus. Há coisas de Deus que ao homem não foi revelado. O que foi revelado não estão se preocupando. O que foi revelado, que é muita coisa que a gente precisa estudar, precisa aprender, precisa estar próximo dele, não querem. Mas querer traduzir, trazer coisas exclusivas de Deus, querem. Uma vez uma irmã ficou triste comigo aqui, mas não tem problema. Pastor Nilson é aquele cara que não se preocupa, não, fique triste comigo. Mas a verdade você vai ouvir. Pastor, o senhor ouviu a irmã que está dando testemunho? Eu já me preocupo com certos testemunhos. Eu disse, qual é o testemunho dela? Pastor, que ela foi no céu, eu digo, traga nem para cá. Não, fala, pastor Samuel, vai perder o tempo. E perdeu o tempo mesmo. E perdeu o tempo. Testemunho de que foi no céu para vir dizer como é o céu. Me poupe. Vamos ler a palavra de Deus, vamos se agarrar a Jesus Cristo. Tem muita coisa para a gente. Vamos evangelizar, vamos pregar o evangelho. Que Jesus Cristo salva, cura, batiza, expulsa demônio. Nunca mais a gente cantou o corinho. Que Ele é esse que salva, cura e batiza e expulsa demônio. Isto aqui é vida, vida com Jesus. E o corinho ainda diz, carregando o quê? A cruz. O crente tem que carregar a cruz. Testemunho da irmã rodou aqui em Campinas, um bocado de campo. Ela viu um anjo de 2 metros, olhos azuis, cabelos encaracolados. Não tem um anjo neguinho, não tem um anjo com cabelinho enrolado, feito de Márcio, não é? Não tem, não. Só tem anjo galego, 2 metros de altura, cabelos encaracolados. Feito de aretusa ali, lindo, é um anjo. Pelo amor de Deus. Vamos penetrar na palavra de Deus. Eu vejo que Ele traz essa tranquilidade, essa paz, essa firmeza. Sejamos gratos a Ele. E essa paz vai invadir a minha alma, o meu coração. Tem um corinho lindo, Márcio. Depois canta esse corinho antigo. Pega aí com esses meninos, essa turma aí. E pastor Enilson não tem voz. Aí pesa. Mas era do meu tempo de adolescente e juventude. Nós estamos falando de paz. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor não me guiou por vistas, alegre estou. Não, olha o seu amor não me guiou por vistas, alegre estou. E ele diz assim ainda, e ainda que os montes não nem a vide dê o seu fruto, ou ainda que os montes se lancem ao mar. Olha só o que diz no verso.
ou que a terra treme, eu hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor não me guio por vistas. Alegre estou, não olha as circunstâncias, não olha o seu amor não me guio por vistas. Alegre estou. Como dizia pastor Samuel, eu acho que a audiência subiu agora. Quando cantava na rádio, ele olhava: reverendo, a audiência deve ter subido. Era meu amigo. Queridos, essa é a paz. Finalizo o último ponto com a tranquilidade. Verso de número 10. Aquietai-vos. Olha que coisa linda. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos, finalizando, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso aqui traz a tranquilidade. E eu lendo hoje em casa, e esse último verso, a gente finaliza e nem presta atenção. Está dizendo o Deus de quem? De Jacó. Quando eu olho para a história de Jacó, diz o Deus do carrego, o Deus do cabra safado, o Deus do enganador. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Jacó era isso. Jacó era isso. O Deus do resto de feira, o Deus do trapo de imundícia. Está dizendo o Deus de Jacó. Sabe por quê, meu irmão? Porque o trapaceiro, que é o que significava o seu nome, quando lutou com Deus, o trapaceiro um dia se agarrou a Deus e disse: eu sou largo quando eu for o quê? Abençoado. Ei, meu irmão, minha irmã, constantemente nós temos que estar nos agarrando, sair mancando, doente, com Covid, com não sei o que dizer, eu não largo, eu vou ser abençoado. E quando vai ser, pastor, a bênção? Quando Jesus Cristo voltar. Por isso que tenha cuidado quando estão dizendo por aí: ei, fique tranquilo, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa já veio, foi Jesus Cristo. Só cabe a mim e a você se segurar ele. Faça feito de Jacó, se segurou. E quando se segurou, lutou. E aí o nome foi mudado. O trapaceiro, o safado, aquele cabra ruim, teve o nome mudado para Israel. Campeão. O trapaceiro, o enganador, agora chama-se campeão com Deus. Sabe que esse campeão com Deus ser eu e você. Tenha tranquilidade. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.